Olá, pessoal. Estou aqui hoje querendo fazer junto com vocês, né, explicar como que funciona a astrocartografia. Primeiro que ele foi criado por um estrangeiro, né, chamado Jim Lewis, tá? Foi criado entre 1941 a 1995. Então, esse lado da astrologia, ele enfatiza mais os locais para onde a gente vai. Viagem, ou morando, né? Resolve mudar naquele lugar. E daí o porquê, fazendo o curso, né? Eu descobri que o porquê que a gente escuta, tem gente que vai para um país e ama aquele país, se sente em casa, gosta do lugar, acha o lugar lindo, né? E uma outra pessoa vai nesse mesmo lugar e ele tem uma outra visão do local, ele não acha bonito, não acha graça nenhuma, né? E de repente a gente percebe que após algumas viagens que a gente faz, alguma coisa começa a mudar na nossa vida. Comecem a pensar um pouquinho para trás, muitos anos, das viagens que fizeram para alguns lugares, ou que seja para algum país, e que você voltou e logo depois alguma coisa mudou em alguma área da sua vida. Isso nada mais é do que uma ativação. Você ativou aquela área da sua vida para ela ser evidente, entende? Então, o mapa de astrocartografia nada mais é do que pegar os planetas que estão no seu mapa natal e colocar eles angulares, porque igual, não sei se muitos sabem, um mapa natal consta 12 casas, que são áreas da nossa vida. As angulares são a casa 1 para 7, que é o oposto da outra, a casa 4, que é família, base, lar, e a 10, que é a carreira, o objetivo, seu status no mundo, né? A 1 é você, né? A sua identidade, como a gente se mostra ao mundo, né? E a 7 é o outro, relacionamento com o outro, parcerias, relacionamentos íntimos ou não, ou sócios, né? Sempre fala do outro. Então, isso chamam angulares. Então, se eu tenho um Marte, é assim que funciona. Se eu nasci e o Marte estava na minha casa 6, então quer dizer que o meu lugar de nascimento, Marte na casa 6, ele não fica tão evidente assim. Eu vou ter lá os desafios do meu dia a dia, quer dizer que a minha rotina do dia a dia é importante que eu faça sempre exercícios e que eu vou ter uma sensação, mesmo eu não estando tão ocupada, eu vou sentir sempre que eu estou muito cansada, né? Que eu vou estar sempre, o pouco de atividade que eu faço já vai me cansar bastante. Imagina fazendo muita coisa, né? Quer dizer que possa ter no meu dia a dia desafios que eu vou ter que encarar, no dia a dia acidentes que eu tenho que tomar mais cuidado para andar, para não cair, não machucar, né? Então, Marte geralmente é o guerreiro, né? Ele é ativo, ele tem ação, né? Ele é apressado. Então, aí eu viajo por um local que esse Marte fica num ângulo de ou casa 1, 4, 7 ou 10. Vamos supor que é o que é realmente comigo. Nos Estados Unidos, o meu Marte é de casa 7. Então, esse Marte do meu mapa torna-se evidente. Essa área minha da casa 6 vai se tornar evidente. Então, a casa 6 também fala de serviços, prestar serviços, né? Ajudar o outro, tem muita relação com ajudar alguém também. E tem muita relação com a saúde também, né? Com animais, cachorros menores, né? Animais menores.
como cachorro, gato e etc. E então, se eu vou para uma casa, a linha do Marte, como se diz, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, nesse horário que eu nasci aqui, lógico que lá ia estar um horário a mais ou a menos, eu teria nascido com esse Marte lá na casa 7. Então, é assim que funciona, tá? Então, os planetas do nosso mapa natal se movimenta, né? Ele não muda de signo. Nosso Sol, aonde eu for, vai ser, o meu caso é Peixes, meu Sol para onde eu for vai ser Peixes. Meu Marte é em Áries, se eu for para os Estados Unidos, o meu Marte vai continuar em Áries. Ele só vai mudar a área. Então ele vai se tornar potente, porque lá ele se torna uma linha, né? Porque ele é descendente. Então ele é uma linha que lá vai estar em ênfase. Então, tudo que se relaciona a Marte, eu vou viver nesse lugar. Desafios, crises de ansiedade, mas ao mesmo tempo vai ser bom para mim, que eu vou aprender cada vez mais a ser mais assertiva, não ter medo, a ser corajosa, enfrentar desafios sem ter medo. Que é mais começar as coisas, né? Não ficar ali enrolando, eu quero fazer e não faço, então eu começo as coisas. Tem conflitos com uma pessoa ou outra, que é o que aconteceu na época em que eu morei lá, foi bastante desafiador para mim, mas não porque as pessoas não eram legais e tal, mas eu vi assim, porque no caso no descendente. Então, para mim, eu sempre via o outro, além de Marte, tem outra coisa também. Eu tenho Lua, Saturno, né? Ali junto também. Então, para mim, estar nos Estados Unidos e conviver com as pessoas de lá, que é o outro, né? Casa 7, era sempre para mim um desafio, né? Porque eu precisei aprender, então tem tudo a ver com o nosso mapa natal. Um exemplo, se o meu mapa natal, eu tenho esse Marte, ele é conjunto com o meu nó do norte, ele rege, né? O meu nó do norte é Áries, então o regente é o Marte. Então, Marte, para mim, no meu mapa, é o planeta mais importante para mim. Mesmo porque o meu ascendente é regente também do Marte, né? Quem rege o ascendente meu é Marte, que é Escorpião. Então, para mim, Marte é o potente do meu mapa. E eu preciso aprender muito o que Marte tem no meu mapa. Está em Áries, então o que quer dizer Áries? Está na casa 6, então é assertivo e tal, se impor, ser corajosa no meu dia a dia, da minha rotina de trabalho, de serviço com as pessoas e tudo mais, né? E várias outras coisas. Então, se eu vou para um local que esse Marte fica mais evidente, que casa 6 não é tão evidente. Então ele fica meio assim lento para resolver as coisas, eu não enxergo isso, ficou dificuldade, tanto que eu realmente levei muitos anos, né? E eu, coincidente, porque nada é muita coincidência, acaba que a vida leva a gente para alguns países e alguns estados, ou até cidades, ou mesmo viajando a passeio, para você desenvolver alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida, que talvez você esteja empacada no seu lugar, aí você precisa ir lá naquele lugar. Mesmo sendo por ativação remota, que é você comendo a comida do lugar, você pode reparar, né, que você gosta, vamos supor que você gosta muito de hambúrguer, sanduíche, igual americano, vamos supor, né, você adora o McDonald's, você tá indo muito no McDonald's, pode ter certeza que você tá ativando algum planeta, alguma coisa sua do seu mapa que está lá nos Estados Unidos, entendeu? Então você está trabalhando bastante essa área. E quando você toma consciência de que existe isso, tudo fica muito mais fácil. Porque, vamos supor, desde que eu aprendi que eu tinha esses desafios lá nos Estados Unidos, aí até as minhas relações, eu entendi o porquê que eu estava vivendo aquilo, né? O porquê que eu batia de frente, eu não gostava e tal, era porque estava me ensinando a ser assertiva, porque tudo na vida tem alguma coisa boa que você vai aprender. Vamos supor, dos americanos, é porque o meu nó do norte, que é uma missão de vida minha, tem relação com ser assertiva, com ser corajosa, né, com enfrentar as coisas, né, com coragem.
E o Marte também, o Áries, né, tem muito essa relação de levar a coisa para o lado criança, né, de divertir ao mesmo tempo, não ser aquele que vai causar alguma coisa, alguma guerra, nem nada, mas levar a coisa assim meio que na leveza também, tá? Mesmo sendo Áries e Marte. Então, se eu estou lá, eu via muito, eu aprendia e sofri. Então, quando você tem algum desafio na sua frente, que você está ali, o padrão fica repetindo, é porque você tem que aprender aquilo ali, sabe? Então, eu notava muito que que eu aprendi, o que eu posso falar que eu aprendi de lá, tendo a ver com a astrologia, é que eu precisava ser mais corajosa, né, de enfrentar mais as coisas, porque tudo no mapa tem um sentido, né? Então, se a minha missão espiritual, missão de vida é isso, então o universo teve que me mandar para lá para eu enfrentar, para eu ter isso aí, e aquela história que a gente fala, né, que quanto mais o humano passa dificuldade, ele fica calejado e ele vai indo, ele cresce com aquilo, aí a tendência lógica é melhorar, né? Não se revoltar. Então, é você crescer e sempre observar o que eu posso aprender com essa dificuldade que eu passo aqui. Por que eu passo isso aqui? Eu tenho alguma coisa para aprender. Então, eu aprendi muito essa coragem. E, além do que Marte Ares fala de individualidade. Eu aprendi bastante e observava isso, então eu começava a não achar tão desafio eu estar lá, porque eu falava, tem sentido, eu preciso realmente aprender a ser mais dona de mim, a não depender muito das pessoas, porque isso está no meu mapa, realmente coisa de criança, ou quem acredita em outras vidas, pode ser de outras vidas, né, que eu fui muito dependente, muito preocupada com o que os outros pensam, ou que eu tinha que ter ajuda de alguém. Então eu fui notando que não, que eu preciso aprender a fazer as coisas por mim mesmo, sabe? Não esperar tanto dos outros, né? Então não é à toa que eu vou morar numa linha, que a gente fala linha, né? Porque como o Marte vai para uma linha angular, vai para um local que ficaria, se a gente relocar o mapa lá nos Estados Unidos, esse Marte ia sair da 6 e eu morando lá, ele vai lá para a casa 7. Então todos os planetas do nosso mapa natal que estão nessas casas angulares, elas são muito importantes. Aquilo ali vai ser muito a ênfase do local. Então, foi muito mais fácil. Então, olha só que coincidência. Para mim, eu sempre falava, gente, os Estados Unidos, para mim, é muito Marte, é muito Áries. Eles são muito independentes. Eles são muito donos de si. Eles não pensam em, sabe, assim, lógico, não é pensa em ninguém, não é tão radical assim, mas eu falo assim, eles não preocupam tanto, né, com o que o outro vai pensar ou não, eles vão e fazem as coisas. Aliás, eles são treinados, ensinados desde criança a se virar, né. Então é o jeito que eu via mesmo, eu tendo Marte ali, sabe, com Áries ali ainda. Saturno geralmente é rígido, cheio de regras, né? Então, planeta que fala de lentidão, tempo, né? Então, ao mesmo tempo que eu precisava aprender a ser assertiva e tal, eu precisava entender o tempo das coisas, né? Não afobar, né? Porque é aquela coisa, nossa missão acaba que puxa, a gente vai pelo exagero, a gente fica bastante ansiosa, apressada e tal, até a gente encontrar o equilíbrio e falar, não, peraí, eu preciso aprender só assertividade e ter atitude, ser ativa. Mas acaba que a gente é ativa de um jeito que não precisa. Não, peraí, vamos agora encontrar o equilíbrio de eu sou ativa, mas eu preciso aprender também o tempo das coisas. E responsabilidade, sabe? E aterração, aterrar
os pés no chão, que eu sempre fui muito, que eu sou peixes, né, além do que o Netuno é no meu ascendente, na casa 1, que o Netuno também, fora o Júpiter, rege peixes. Então, eu aqui no Brasil, eu tenho esse Netuno muito forte, né, além de ser pisciana, que é uma coisa que nunca vai mudar na minha vida, eu tenho esse lado sonhador, romântica, né, lúdica, mística, né, então, assim, eu sempre fui muito de confiar nas pessoas, achar, né, e acaba que vem um lado ruim de peixes, né, o lado sombra, que eu não gosto de falar ruim, o lado sombra que acaba que a gente pega é de ilusão, sonhar demais, não ver aquilo que realmente eu não conhecia, eu não via todo mundo como realmente são, né? Então eu sempre via aquilo que eu achava que era, sabe? Então eu tinha que ficar mais esperta, né? E isso tudo eu fui descobrindo, né? Então eu precisava ter esse Áries forte, falar, peraí, né? O seu dia a dia, você precisa ser assertiva, Saturno, você ser responsável e colocar limite nas coisas, porque eu nunca dei limite para ninguém, para nada, né? Então eu comecei a ver que eu realmente tinha que impor o limite e tal. E por eu ter Saturno no descendente, estando lá, eu vi as pessoas lá muito rígidas. Então você vê o que você tem no descendente, ainda mais, que é o 7. A gente chama descendente, ou DC, é a casa 7, AC, o ascendente, casa 1, né? A fundo do céu, ou FC, IC, é a casa 4, que fala de lar, né? Casa, base familiar. E MC, né? Que a gente fala, ai, gente, esqueci o nome agora, me deu um branco. Mas, enfim, MC mesmo, e casa 10, né, que é a casa de carreira, de objetivo lá na frente, como a gente vai alcançar o futuro nosso, né, e como a gente é visto, nosso status no mundo, né, eu vou me tornar o quê, né. Então, também, tanto a linha MC como a DC é muito a ver com os outros, é como eu vejo os outros e o ambiente, o lugar. A IC também, que é o fundo do céu, casa 4. O ascendente é mais quando, vou supor, se eu for por uma linha, um país, um local, que geralmente é país, tá? Que geralmente planeta, ele normalmente muda mesmo para um ângulo, a não ser que já está pertinho do seu ângulo aqui. Vamos supor, se eu nasci aqui, o mar já está pertinho da casa 7, talvez se eu for ali para Amazonas, ou para o norte, ou para o sul, ele vai ficar angular, tá? Às vezes não precisa ser tão distante. Mas se ele estiver longe dos ângulos, aí às vezes a gente não alcança estando no mesmo país, só estando em outro país. Então, se eu for para uma linha de Marte ascendente, as pessoas vão me ver marciana, né? Então não sou eu que vou ver o mundo assim. As pessoas vão me ver muito marcianas, ou seja, independente, assertiva, às vezes até, né, se eu não tiver com o equilíbrio do meu Marte, grossa, agressiva, né, aquela coisa tudo rápido, eu quero pressa, né? Talvez eu não sou assim, às vezes a pessoa não é marciana, mas às vezes é uma pessoa que tem muito Libra, muito Vênus, uma pessoa muito doce, mas se ela vai para uma linha de Marte ascendente, ela é vista daquele jeito, né? O comportamento dela, a atitude dela vai tender a ser muito marciana, mesmo se ela talvez tiver um Libra ali em Marte, pode ser que não tanto como, vamos supor, eu que tenho Marte em Áries, aí vai ser realmente diferente, depende do signo também, de outras coisas que tiver junto, né? Aí teve um Vênus ali junto, aí muda, então muita coisa muda. Isso aqui eu só tô falando realmente num âmbito grosso, assim, né, resumido ali só desse lado, né, das linhas mesmo, mas tem outras coisas que também influenciam. Então é isso. Você vê aqui,
Para mim, eu percebo que eu sinto prazer, né? Eu sempre gostei de morar aqui, era feliz morando aqui, porque eu tenho a Vênus no fundo do céu. Quer dizer que Vênus é prazer, é confortável, eu me sinto com prazer estando nesse lugar, né? Vamos um pouquinho em Goiânia. Mas eu percebo que a minha Vênus IC mesmo é mais em São Paulo. Daí o porquê que eu tive paixão por São Paulo, principalmente litoral. A minha Vênus é bem ali, sabe? Então ali sim eu sinto prazer, eu sinto conforto, né? Eu acho tudo muito bonito, que a Vênus ela fala da beleza, né? Então tem mais essa área, tem mais isso, né? Aqui no Brasil eu tenho Netuno no ascendente, então para mim eu percebo mais dificuldade, além do Marte, Saturno na casa 6, aqui eu percebo que eu não consigo descansar e relaxar muito. Eu sempre sinto que eu tô sempre cansada, sempre tendo que fazer as coisas, exausta, não tem tempo para fazer isso ou aquilo. E no caso com Netuno, as coisas ficam confusas. É como se, para mim, é mais difícil enxergar as coisas, às vezes, como elas realmente são, as pessoas, né? As pessoas me veem aqui muito mais netuniana, né? Como se diz, nossa, mas a Kátia, ela tem um jeito bem realmente zen e, como é que fala? Holística, mística, né? Meio hippie. Tem isso também, além de ter uma certa mistura, assim, pelo fato de eu ter escorpião no ascendente. Então, a primeira impressão que eu causo, às vezes, aqui no Brasil, tá? Porque em outro país muda o signo do ascendente também. Que é aquilo que eu falei, ele muda os signos só de lugar, né? Vamos supor, se eu tenho um ascendente aqui de escorpião, lá nos Estados Unidos ele vira Libra, eu fico ele em Libra, então meu ascendente lá é Libra. Então as pessoas me veem mais lá como alguém que sempre contam com os outros e que gosta de se relacionar com as pessoas, né? Além do que, Marte, meu Marte indo, que como a casa 6 fala também do trabalho, da rotina, do dia a dia, eu indo para o Marte nos Estados Unidos de casa 7, é como se o meu trabalho, minha rotina do dia a dia ia ter alguma relação com parceria, sociedade ou clientes, que a casa 6 também fala de justiça também. Então, tudo isso eu morando naquele lugar, ou se eu visitei e fiquei algum tempo bom lá, eu já tive isso aí. Então, alguma coisa relacionada à justiça, relacionamento amoroso, talvez também. Tudo tem relação, né? Então, quer dizer, e realmente, desde que eu fui para lá, foi quando eu comecei a ter clientes também, apesar de que aqui também eu já tinha, né? Porque eu já lidei eu já trabalhei com Mary Kay, né? Então já tinha clientes. Mas também o foco ficou maior no relacionamento, que foi o caso do meu marido, né? Que eu tive lá nos Estados Unidos, americano. Então é como se a rotina do meu dia a dia, eu ia ter desafios e aprender um monte de coisa sobre a minha missão espiritual, ainda mais que o Nó do Norte está ali, né? Por isso que tem relação com essa missão, porque o Nó do Norte está ali e e o Marte rege ele, né? Então ia ser com algum relacionamento. Então no caso foi com meu marido, né? Então realmente, né? Então o foco era bastante ele, né? Se eu vou para lá e eu não tenho marido, pode ser uma outra coisa, né? Se eu vou supor, hoje em dia, eu vou para lá e eu não tenho marido, eu ia ativar realmente, tanto que eu até comentei no Stories que eu estava nos Estados Unidos no último ano, no fim do ano, e que realmente lá eu notava que eu tinha mais energia, ou seja, eu peguei esse Marte, essa energia de Marte, né? Ao mesmo tempo Saturno, que eu peguei uma estrutura, né, uma base para me ficar segura, para me ter uma base realmente, né? Então eu notava totalmente a diferença de energia minha quando eu tô lá, não por estar nos Estados Unidos e tal, mas energeticamente, quando você chega num lugar, o avião desceu, você tá lá, é uma outra energia, sabe? Daquele caso, no meu caso, Marte. Então,
E quando eu tô aqui, eu sempre sinto Netuno, né? Que é uma coisa mais melancólica. Eu preciso, para eu não ficar desse jeito, no caso, isso aí que é o que eu ensino a muitos, né? Eu tenho muito que trabalhar aqui coisas místicas ou trabalhar com arte, astrologia tem a ver também, mas se eu me envolver mais com a espiritualidade, tá mais assim, ouvindo mantras, fazendo meditação, tudo que Peixes e Netuno gosta. No caso, Netuno, que é a minha linha aqui mais forte, é Netuno. Vênus também. Então, a Vênus também fala de arte, né? Então, quanto mais mesmo que eu não venda nem nada, mas se eu praticar, se eu estar pintando sempre aqui em casa, desenhando, o que seja, envolvendo com qualquer coisa de arte, até música, qualquer coisa artística, tocando um violão que eu estou ensaiando para tocar e a voltar a tocar e ainda não tive, mas vou chegar lá. Então, eu tenho que estar envolvida com arte. Daí, o porquê que eu sempre gosto de ir em shows, né? Para mim estar envolta, porque isso tudo é Peixes, é Netuno, é magia, é energia, né? Se eu me envolver, como se diz, eu gosto do budismo, ou eu vi um local que faz uma terapia tal, é bom eu estar me envolvendo com isso. Quanto mais eu me envolvo com questões netunianas, menos o lado da sombra do Netuno me atinge. É assim que acontece, sabe? Porque quando eu não faço isso, o lado sombra de Netuno toma mais conta de mim, eu fico mais nostálgica, mais depressiva, eu fico melancólica, sonhadora, eu não enxergo aquilo que tem que enxergar, que é a realidade, né? Então, o que não é muito legal acontece na minha vida, assim, nesse lado, assim, de ter muita ilusão, sabe? De ficar muito confusa também, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, não, eu faço desse jeito, mas não sei, eu tô confusa, sabe? Então eu preciso para evitar. E Marte, vamos supor, todos eles, né? Vamos supor, planeta Vênus, ou Marte, ou Urano, quando você vai para uma linha, para um local que tem eles, que eles ficam mais evidentes, que angulares, no caso, é importante que você faça coisas que é dele. No caso, Marte, se eu vou para os Estados Unidos, é importante que eu esteja sempre ativa em alguma coisa, que eu esteja praticando esporte. Esporte, principalmente, é uma coisa que é importantíssima, porque senão o lado sombra de Marte, que é agressividade, raiva, isso tudo vem à tona, entende? Então eu preciso fazer bastante esporte, mexer com alguma coisa que lide, que tenha com faca, sabe, assim, porque Marte tem muita relação com quem lida com cirurgia, quem é médico, também dentista, tem muita relação com Marte também e Áries. É uma coisa que acontecia muito também comigo lá, lidar muito com dente, aqui também, né, então então isso tudo, sabe, tem muito a ver para onde a gente vai. E tem os paranza, e tem os trânsitos, isso aí é uma coisa que a gente fala, que aí a gente que é profissional nessa área, a gente olha mais coisas, tá? Isso aí foi só um exemplo que realmente eu quis dar. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar sobre a sua cartografia. Então, como a ativação remota, vamos supor que você quer adquirir clientes, um exemplo, né? Eu quero mais clientes para mim, eu quero ter contato com as pessoas, eu quero ter contato. Acho que contato tem muita relação com a casa 7, né? Com o outro. Então, você tem um planeta, vamos supor, onde você nasceu, vamos supor aqui no Brasil, né? Você tem, vamos supor lá o Sol. Você tem um Sol no meio do céu. Ou você tem o Leão, o regente do Sol, pode ser também. Então você tem um Sol ali, ou o Leão na casa 10. E eu quero ter clientes na carreira, porque casa 10 é carreira, meu trabalho. O que eu vou fazer? Então eu vou tentar encontrar
um local no mundo onde o Sol está na casa 7. Se eu tivesse nascido naquele lugar, o Sol estaria na casa 7 lá. Então, aí eu vou estar ativando bastante esse Sol, e casa 7 é clientes, né? Então, é relacionar com as pessoas e tudo mais, né? Principalmente quem é da área de direito, né? Que quer mais clientes ou alguma coisa assim, ou quer resolver alguma coisa, né, com um outro e tal, assim, também tem relação, né? Outro exemplo, se eu quero elevar minha autoestima, né? Vamos supor. Eu quero elevar minha autoestima e a pessoa, vamos supor, tem um Sol de casa 5, mas a autoestima dela está muito baixa, né? Então, vamos supor que a autoestima dela está baixa, ela está triste, ela não está gostando, não está feliz e tal. Eu quero elevar. Não, aí não. O ideal seria você pegar e ir num local ou ativar remotamente o Sol de ascendente. Sol ascendente, descendente também dá, e fundo do céu. Principalmente se você estiver depressivo, após algum término, alguma coisa assim, um luto, né? Você ativar o Sol nesses ângulos, né? Nesses 3 locais, descendente, ascendente ou o fundo do céu, que é em si. A casa 4, vamos falar assim. Vamos falar casa 1, 4, 7 e 10. O negócio é porque no mapa do mundo, que eles mostram as linhas, eles mostram com essas letras, né? AC, IC, DC, MC, tá? Meio do céu, eu queria lembrar. Tem o fundo do céu, que é a casa 4, meio do céu é a casa 10. Ascendente é quando acende, né? Você está começando alguma coisa, você está se mostrando ali, você é o cartão postal, cartão de visita ali da pessoa, né? E o descendente é a relação que eu tenho com o outro, as parcerias, né? Então, esses ângulos são muito fortes. Então, mesmo a gente que morou num local, você, de repente, nasceu aqui em Goiânia, vamos supor, que seja Rio de Janeiro, vamos supor. Você nasceu no Rio e você nasceu com a Vênus no ascendente, pertinho do ascendente, né? Porque tem um ascendente e a casa 1 em si. Então, você nasceu pertinho do AC mesmo, você é muito venusiana nesse ambiente, desse lugar. Então, tudo que é relacionado a Vênus se torna importante na sua vida, que é a arte, depende do signo que está ali também, e outras coisas, aspectos, etc. Mas é só dando ali, assim, a esse modo, assim, né? Você vai gostar de artes, a beleza e a estética é uma coisa que é importantíssima na sua vida, a justiça, a ética, a estética, a beleza, a educação, gentileza, justiça, como diz, nossa, aquela pessoa, né, não foi gentil ou algo assim, né, você sempre quer preocupada em ser assim também, né, ou não consegue ser assim. Então, tudo que está em torno, e tem que ver também a casa, né, como se diz, aonde que o touro está e aonde Libra está. Então, você está ativando, você lida mais com essas áreas da vida, são mais importantes da sua vida, né. Vamos supor quem nasceu, um exemplo, ou você está num país que tem essa Vênus ascendente. E aí vamos supor que você tem touro na casa 9, né? E vamos supor que você tem Libra na casa 2, né? Aí vamos supor que você tem Libra na 2. Então quer dizer que neste lugar, a casa 2, que fala de dinheiro, né? De produzir alguma coisa, de se sustentar, e coisas que têm relação com crescimento, lançar alguma coisa, pode se misturar os assuntos, tipo, trabalhar e ter um trabalho ou alguma coisa, você se sustenta com alguma coisa que tem relação com o exterior, ou que tem a ver com curso, faculdade. Vamos supor que você, nesse ambiente, você pode muito, a ênfase vai ser ganhar dinheiro dando aula numa universidade, numa faculdade. Então, essa vai ser a ênfase desse local. E aí, então, olhar para esse mapa nosso,
nos lugares, ajuda muito a gente entender e ter consciência do que vai ter ênfase e quais os meus desafios. E aí, lógico que todo lugar do mundo não é perfeito, né? Qualquer lugar que eu for vai ter um desafio, porque aquele desafio, se eu tenho um Quiron, vamos supor, tem uma parte do mapa que a gente tem um Quiron, que são feridas, aonde dói, aonde a gente se sente magoado se alguém mexe nessa área, né? Nessa área da vida ou nesse quesito de sentimento, né? Então, ele vai para algum lugar, né? Ele não é só, vamos supor, o meu Marte muda para a casa 7, os outros que estão nas outras áreas vão tudo mudar para outra área. Eles vão estar lá nos Estados Unidos. O meu Quiron, se for de casa 5, lá nos Estados Unidos ele vai para casa 6, né? Então eu já vou ter essa questão de resolver minhas feridas, ou até aprender, ou até vou poder ensinar coisas relacionadas à casa 6 e aquele signo, né? Então vai mudar só de lugar. E vamos supor que você está num lugar que você mora, vamos supor que você está aqui, e mora aqui, e você tem uma Vênus, um Sol, Júpiter, tudo de casa 5, né? Não, vamos colocar casa 11. Casa 11 é grupos, é amigos, tá sempre cheio de muita gente, sociedade, né? E aí você tá com isso na casa 11, ou que você tem ali o quê? Um leão, não, talvez não, um aquário, talvez seja melhor, um aquário, talvez peixes, né? Dependendo também aonde que tá o Júpiter, o Netuno. Então você tá com a casa 11 bem alegrinha, né? De Júpiter, Sol, Vênus, que é gostoso, tal. Então, como diz, nossa, amizade é uma coisa que você tá no auge nesse lugar. E aí, só que a sua natureza, talvez sua missão de vida, seja outra coisa, né? Você tem que colocar um foco em uma outra coisa. Acaba que o destino vai te levar para um local que você vai precisar trabalhar essa outra coisa, e que, de repente, nesse local, a casa 11, vai estar o quê? Um Áries com Marte, de repente, ou Saturno. Aí, Saturno, um exemplo, na casa 11, um Quiron. Isso tudo vai querer dizer que a amizade não vai ser o foco nesse lugar. Saturno vai te reprimir, ou você vai encontrar, não quer dizer totalmente que você não vai ter amizades, você pode ter, depende também de outras coisas da sua natureza, né? Mas, normalmente, o foco não vai ser aquele, principalmente um Quiron. Você vai ter um Quiron na casa 11, provavelmente você vai ter decepções com amigos, vai ter ali uma ferida, um amigo ou amigos vão te ferir em alguma coisa, você vai ficar muito magoada, mas tudo é aprendizado também, sabe? Eu sempre olho tudo e tem muita relação. Sempre, mesmo sendo Quiron, né? Quiron, essa ferida vai servir para você aprender alguma coisa, né? Então, nada é jogado fora nessa vida. Então, aí você, na hora da leitura, a gente sempre fala, qual é o seu objetivo? Qual é a coisa mais importante para você na sua vida? E o que você pode abrir mão. Aí, vamos supor que eu falar assim, olha, se eu não tiver tanta amizade, eu aguento ficar em casa, porque realmente o que eu quero é crescer na carreira. Eu quero realmente colocar o foco nisso. Aí sim, então nós vamos olhar questões relacionadas a um ambiente, um local que você quer morar e que vai ter ênfase na sua carreira. Então, ali, a carreira vai realmente crescer, evoluir, desenvolver, né? Aí, se você realmente, às vezes, não tá, você já tá aposentada, vamos supor, né? E você fala, não preocupe, que eu já tenho, né? Eu recebo bem, já tô, né, bem de vida e tal, e eu só quero morar num local que eu me sinta confortável em casa e que eu tenha... que seja confortável esse local, esse estado ou país, que me dê segurança, prazer, né, conforto, paz, calma, que não seja um local agitado. Então, lógico que se o outro falar, eu não quero com neve, então nós não vamos nem olhar países ou locais que tenha neve, que seja o sul, vamos supor, né? Não gosto de frio, então de repente tem um planeta legal ali no sul, mas eu já sei que a pessoa não gosta de frio, então não vou indicar ela aquele lugar.
né, porque ela não tem tolerância, né, então se ela falar que realmente ela não abre mão disso, agora vai falar, não, eu não gosto, mas eu aguento para isso, aí é diferente, né. Então, aí eu vou, se alguém fala, não, eu quero um sossego, uma paz, um local legal, gostoso de se morar, e que eu possa participar de grupos também, de amizades e tal, ou cuidar da saúde, aí eu vou indicar planetas, um local que seja, vou supor, ter relação à saúde, que tenha ali um sol de casa 6 no local, porque é realocado, mesmo que ele não seja angular, mas eu tenho que ver como que funciona ali o mapa naquele ambiente. Aí eu vou indicar um local que tem, às vezes, uma lua no IC, uma Vênus, né? Que é o meu caso em São Paulo. Lá eu tenho uma Vênus, apesar do Netuno, continua bem, lá inclusive no Rio, perto do Rio, São Paulo, o Netuno fica mais ainda perto do meu ascendente. Então tem esse porquê aí, né? Esse quê, que ainda estou estudando os casos, né? Então é sempre assim, geralmente Vênus e C é um local assim muito gostoso de se morar, um local que você vai ter prazer de estar, sempre, sabe? Lógico, não sempre, vamos corrigir aqui, porque, vamos supor, vai ter uma época da vida só, mas aí tem relação com trânsitos, né? Então, do decorrer, se você tem uma astróloga e vai conversando com ela, vamos supor, anualmente, que é legal, né, você fazer o seu mapa anualmente para estar lá vendo o que ela pode esperar, vai ser um ano assim que tende a ser um pouquinho desafiador, porque todo ano, quer dizer, alguma vez na nossa vida vai ter algum desafio. Se você está preparada e tem consciência daquilo, você consegue falar, tá, eu já sei, então deixa eu levar de boa, mais assim, com consciência e tendo um pouquinho mais de paciência que aquilo vai mudar, tá? Então é bom. E então, de repente, num local aí vai ter trânsito. Então, de repente, ali, se eu tô no Marte, vamos supor que eu tô nos Estados Unidos, e aí o trânsito de Saturno, geralmente ele fica 3 anos num signo. Aí o trânsito de Saturno passa ali durante 3 anos. Vou ter uma dificuldade ali nos relacionamentos com as pessoas, né? Vai ser um lado bom também. Pode acontecer de, vamos supor, se eu começar um namoro, pode acontecer de eu ter um namoro ali, a pessoa, né? Ter um namoro ali, conhecer um namorado e ali ficar forte, com o trânsito de Saturno acontecendo ali daquele lugar. Vamos supor, eu, no meu caso, com Marte, Saturno, tudo, nos Estados Unidos. Então, as parcerias ficam mais sólidas, né, mais estruturadas, trabalho meu com os clientes ficam estruturados, né, então isso tudo tem relação também com o trânsito, né. Então, eu acho que é o que eu queria muito passar sobre esse assunto um pouquinho. Eu espero que vocês tenham eu tenha, né, passado legal ali o que eu queria passar, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí a pergunta também, que eu vou responder na medida dos meus conhecimentos. E é isso. Mas tem muito mais outros assuntos e fica para mais outros dias que eu for realizar esses vídeos, tá? E muito obrigada por ouvir, por estar por aqui. Gratidão.